Olá, começa o Boa Vontade Entrevista e no programa de hoje falaremos sobre um cientista brasileiro cuja obra resultou na emergência da física de partículas elementares no Brasil e ganhou destaque internacional pelas pesquisas e descobertas realizadas durante sua carreira, fazendo-o passar por importantes laboratórios dos Estados Unidos, Inglaterra, Japão e Bolívia. Trata-se de César Lattes. E para falar conosco sobre este notável brasileiro, recebemos também o cientista e pesquisador Alfredo Marques, do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Tudo bem, professor Alfredo? Que prazer recebê-lo na Boa Vontade TV. O prazer é meu, acredite. Isso. E a gente queria que o senhor falasse a respeito, desse grande brasileiro, a respeito desde o nascimento dele em Curitiba, os primeiros estudos, como foram? Olha, em primeiro lugar, para mim é um prazer lembrar um amigo tão querido e a quem eu devo tantas deferências pessoais. E segundo, porque é um brasileiro realmente importante, como ele foi em vida. E continua sendo em memória, porque está aí o currículo Lattes sendo usado, está aqui esse instituto que ele criou. Enfim, ele teve uma infância mais ou menos tradicional. Os pais dele eram imigrantes italianos. Ele nasceu em Curitiba, mas eles logo foram para São Paulo. O pai dele era ligado ao setor bancário, era um executivo de importância num banco italiano da época. E o Lattes e o irmão Davi foram para São Paulo. Ele estudou no Mackenzie e depois entrou para a universidade em 1942, eu acredito, para a Universidade de São Paulo. Na Universidade de São Paulo, o Lattes começou a trabalhar primeiro com o professor Gleb Vatagen, que é um russo de nascimento, mas que fugiu da União Soviética na época da Revolução e se instalou na Itália. Ele foi recomendado pelo Fermi. O Fermi, quando recomendou o Vatagen, ainda não era prêmio Nobel, mas 4 anos depois ele ganharia o prêmio Nobel de Física. Então, o professor Vatagen era uma pessoa muito manerosa, muito inteligente, muito generosa. Aí ele botou o Lattes trabalhando com ele. O Lattes procurou trabalhar com ele. E o primeiro trabalho do Lattes foi sobre a abundância dos elementos na natureza. Isso já na Universidade de São Paulo? Isso na Universidade já de São Paulo. Depois disso, ele trabalhou com o Mário Schoenberg. O Mário Schoenberg é um dos maiores pensadores brasileiros. E já na época, o Lattes se encantou um pouco com aquela mágica da matemática. O Schoenberg era um teórico. E ele foi trabalhar com o Schoenberg em teoria do elétron. Ele me confessou uma vez que não gostou do trabalho porque era uma calculeira infernal que ele tinha de fazer. Nessa época, chegou da Itália, recomendado pelo Fermi, um outro cientista, chamado Giuseppe Occhialini, que ia acabar sendo preso na Itália. Ele pediu ao pai ele pediu ao Fermi, ele tinha conhecimentos com o Fermi falou com o Vatagen e o Vatagen mandou que ele viesse. O Occhialini fez a diferença na vida científica do Lattes. Porque quando ele chegou, também era italiano, oriundo e tal, e o Occhialini uma pessoa muito encantadora, faladora e tal, e expansiva, e fizeram logo amizade. E o Lattes se interessou pelo trabalho que ele ia fazer, que era fabricar, ele era um especialista em câmaras de Wilson. Essas câmaras de Wilson, também chamadas câmaras de nuvem, elas produzem uma instabilidade assim, num gás, que se uma partícula carregada atravessar o gás, ela cria bolinhas ao longo da trajetória, e se você iluminar naquele momento, você pode fotografar a trajetória da partícula.
E o Occhialini era um especialista nisso, já tinha dado provas quando esteve na Inglaterra anos antes, e resolveu começar uma câmara de Wilson. E o Lattes, naturalmente, ainda estudante, deixou os trabalhos com o Schoenberg e foi trabalhar com esse italiano. E o Occhialini teve que sair. O resultado é que ele saiu do Brasil tão logo a guerra acabou. Foi outra vez para a Inglaterra. E como é que ficou a vida de O Lattes? Lattes terminou sozinho a Câmara de Wilson, que o Occhialini tinha começado. E pôs a Câmara para funcionar. Ele e mais 2 estudantes. Com recurso próprio, comprando o que precisasse, ele botou a câmera e mandou para o Occhialini umas fotografias que ele tirou de partículas com a câmera do Occhialini. O Occhialini ficou realmente perplexo, né? Ele esperava muito do Lattes, mas não tanto. E ele foi trabalhar num local que começou a aplicar as emulsões, chamadas emulsões nucleares, procurando aberturas para as emulsões nucleares na física. Porque durante a guerra, os aviões de reconhecimento tinham que fazer reconhecimento durante o dia, e a artilharia botava eles abaixo. Então, eles queriam uma emulsão fotográfica que fosse sensível à temperatura, porque onde tem fábrica tem calor, tem processos quentes, tem luz acesa o tempo todo. Então, a radiação térmica de temperatura torna aquele local diferente dos outros, e o avião pode fazer o reconhecimento de noite, se tivesse uma emulsão capaz. Então, eles desenvolveram essa emulsão e foram muito mais além. Essas emulsões ficaram sensíveis às partículas ionizantes, às partículas carregadas. E o Occhialini foi parar nesse grupo, que tinha esse instrumento novo, mas estava querendo utilizar, não sabia. Tentou e conseguiu chamar o Lattes. Olha, eu chamo a atenção para vocês que nessa época, logo depois da guerra, conseguir dinheiro para pagar uma pessoa num laboratório inglês não era fácil. Foi o prestígio do Occhialini e ele sabia que o Lattes era uma pessoa ultra promissora. E foi pelas coisas que ele descobriu, ele sozinho, no dia a dia dele, da emulsão, ele descobriu que colocando bórax, por exemplo, um composto de bóron, que ele tornava a emulsão, as imagens mais resistentes. E quando ele pegou umas imagens, umas emulsões dessas carregadas com o bóron e entregou para o Occhialini, que ia tirar férias num laboratório nos Pirineus, em altitude elevada, ele disse, olha, leva essas chapas. Quem sabe que a gente pega essas partículas que estão falando aí, porque todo mundo falava em partículas novas, não sei o quê, mas ninguém apresentava nada muito consistente. E assim foi indo que eles descobriram o Meson Pi. Então, eu queria que você falasse então da descoberta do Meson Pi, né, que hoje é conhecido como pion. A descoberta em si foi uma coisa mais ou menos desse tipo. O Lattes preparou umas emulsões com o composto bórax e o Occhialini levou essas emulsões para os Pirineus a 3.000 metros de altura, que a intensidade da radiação cósmica é maior, que é o nível do mar, e lá eles trouxeram um evento Sabe que as emulsões fotográficas, elas não são muito grossas, elas têm 50 microns de espessura. Então, para uma trajetória ficar toda dentro dela, é muito difícil. Em geral, ela sai por um lado ou sai pelo outro, pelo vidro ou pela superfície. Então, eles não encontraram muitos eventos. Precisavam de determinar melhor, porque com os característicos das partículas fotográficos, comprimento, número de grãos por unidade de comprimento, que pode ser contado no microscópio, eles podiam avaliar alguns dados da partícula. E
batia perto com a previsão daquele japonês chamado Yukawa, que fez uma previsão sobre as forças nucleares, que elas teriam um agente intermediário com massa mais ou menos igual a 300 e poucas massas do próton. Entendeu? E isso, 300 e poucas massas do elétron. E isso acontecia com as imagens que eles estavam tirando. Mas, para melhorar a estatística, precisava vir para um sítio onde a intensidade da radiação cósmica fosse maior, mais elevada, portanto, um sítio mais alto. O Lattes veio para Chacaltaya, veio para a Cordilheira, descobriu esse local com acesso por carro e tal, foi para lá, colocou emulsões lá e aí sim ele melhorou a estatística e então, quando chegou em 1947, eles publicaram um trabalho sobre a descoberta do meson pi. A gente vai continuar no próximo bloco falando mais a respeito, né, das descobertas, da vida do César Lattes, ok? Tá. Vamos a um breve intervalo aqui na Boa Vontade TV. Estamos conversando com o cientista e pesquisador Alfredo Marques, do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, falando sobre o grande cientista brasileiro César Lattes. Enquanto isso, você participa enviando sugestões para o nosso e-mail entrevista@boavontade.com. Fique com a gente.